faz o seguinte, você que está nos ouvindo, está aí online, pega esse link, mande para o máximo de pessoas que você puder. Você que está aqui na igreja também, manda aí um zap para alguém, mande o link aí para alguém, para nós estarmos aqui reunidos, porque hoje nós vamos iniciar uma campanha muito forte, sabe? Uma série de mensagens sobre removendo os montes. Serão 7 quartas-feiras, Diego, sabe, que você não pode deixar de vir. E sabe o que é mais forte? A gente estava conversando, né, sobre essa campanha, e aí talvez você pode pensar assim, a igreja está voltando, já começou com uma campanha, com o nome Removendo os Montes, né, por causa desse monte que se levantou aí, chamado Covid, mas não, essa campanha já estava na agenda anual da igreja, e o mais forte ainda, é que nós não adiamos e nem adiantamos. Essa campanha está exatamente hoje, dia 5 de agosto. Está lá para começar hoje, para a glória de Deus. Então Deus tem preparado tudo e eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Quem recebe isso? Então eu não perderia nenhuma quarta sequer. Amém? Quem crê nisso vai dar um glória a Deus aí bem alto. Aleluia. Então, quando nós falamos de remover os montes, né, nós lembramos logo daquela passagem de Jesus, né, ou do jovem possesso, no capítulo 17 de Mateus, e aí lá no versículo 20, Jesus diz, em verdade vos digo, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, porque nada vos será impossível. Diga amém? Nada vos será impossível. Você pode aplaudir o Senhor? Porque nada é impossível para a sua vida. Aleluia, diga glória a Deus. Esse será o nosso texto base, Mateus 17, 20. E você nesse primeiro episódio dessa série, né, de Removendo os Montes, nós iremos falar sobre a fé, que é na verdade o foco dessa campanha, né? Falar sobre fé, era o que Jesus estava querendo que aquele povo entendesse. Se você tiver pelo menos uma fé, uma pequena fé, vocês poderão fazer grandes coisas. Vocês poderão remover montes, amém? E hoje, eu quero pregar em cima de um texto, eu quero ler com vocês, segundo livro dos Reis, no capítulo 4, aleluia, abra comigo aí, segundo livro dos Reis, capítulo 4, à medida que você for encontrando, vai se colocando de pé, para nós lermos. Nós lemos aí a partir do versículo 1, segundo livro do Reis 4, quem encontrou diga, assou. Segundo Reis, é R.A. Segundo Reis 4, versículo 1 em diante. Diz assim, ó, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Elias, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou, o que hei de te fazer? Dize-me o que é que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estivesse cheia.
Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivereis do resto. Amém. Feche a sua Bíblia, coloca na sua cadeira. Eu queria que você levantasse suas mãos bem alto aos céus, e que você pudesse exaltar o Senhor com as suas palmas. Isso, aplauda o Senhor bem forte. Durante alguns segundos, exalte a Ele com as suas palmas. Isso, diga glória a Deus, diga aleluia. Digno de honra, digno de glória, digno de louvor, nós te exaltamos, Deus. Aleluia, nós te exaltamos, Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos abençoou o Senhor. Deus, nós cremos que o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. Nós cremos que o Senhor tem uma palavra para cada um de nós nessa noite. E nós recebemos, Deus, e nós aceitamos, porque cremos que o Senhor vai levantar uma geração que vai remover montes para a glória de Deus. Diga aleluia. Diga assim, ó, uhul. Olha para quem está ao céu e diz assim: nada pode te parar. Mas fala bem alto aí para ele ouvir. Diz: nada pode te parar. Amém. Podeis sentar. Nada pode te parar. Nada pode nos parar, queridos. Nós temos um Deus poderoso. Sabe, querida igreja, essa mulher do texto, ela estava passando por um momento muito difícil. E não era só na casa dela, era em todo lugar. A crise, a escassez, veio aquele lugar, veio aquele país, veio a Israel de uma maneira muito forte. Sabe, trazendo crise financeira, crise espiritual, crise psicológica. Israel também estava passando por um momento muito difícil. E essa mulher, além de estar passando pelo momento difícil, como todos estavam, como se não bastasse, ela ficou viúva. O marido morreu e ela não tinha ajuda de ninguém. Ela não tinha Bolsa Família, ela não tinha Bolsa Escola, ela não tinha Bolsa Gás. Na época o governo não liberou o auxílio emergencial. Ela estava só. E hoje, quantos não estão sentindo a mesma coisa? Estão só, se sentindo, sabe, estão preocupados, estão ansiosos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos entender que as crises e as dificuldades são inevitáveis na nossa vida. Nós estamos enfrentando essa agora, mas depois nós iremos enfrentar outras. A vida cristã, querido, não é uma sala no ar-condicionado, uma sala VIP de ar-condicionado. Não, nós estamos no mundo, e no mundo tereis aflições. Estamos enfrentando algo que, sabe, nós estamos passando por um momento que nos afetou, talvez não diretamente. Eu não sei se você pegou o corona, mas nos afetou indiretamente. A economia, nós tivemos que nos distanciar. Esse momento afetou quem é fiel, quem não é fiel, quem estava firme, quem não estava firme, quem tinha muito, quem não tinha muito. E sabe o que eu quero que você entenda, querido? É que na história de Mesaque, Sadraque e Abidnego, Deus não livrou eles da fornalha, Deus livrou eles na fornalha. Ei! Deus não livrou eles da fornalha, Deus livrou eles na fornalha. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está permitindo um momento para nos livrar, para nos abençoar, para te prosperar. Quem recebe isso? Amém? Você pode exaltar o Senhor com as suas palmas?
Deus é conosco, querido. Deus é conosco. A crise gera medo, a crise gera insegurança. Tem gente que está indo trabalhar pensando assim, rapaz, demissão é com C cedilha ou com 2 S? Está trabalhando em casa, mas não sabe o dia de amanhã. Tamanha a insegurança, tamanho o desespero. Você sabia que na Bahia não estão fazendo mais macumba com galinha preta? É com caldo quinó. Tamanha a crise. Eu vi uma reportagem, o pessoal está com medo. Eu vi uma reportagem de um médico de São Paulo. Ele está na linha de frente, né? E o repórter perguntou para ele se ele não tinha medo de estar ali diretamente lidando com os infectados, com os doentes. E ele falou uma frase que eu tinha visto essa frase em algum lugar. Ele disse assim: o medo bateu a porta, a fé foi atender, não tinha ninguém. É forte isso, né? Como é que foi que ele disse? O medo bateu a porta, a fé foi atender, não tinha ninguém. Amém? Nesses tempos tão difíceis, querido, você tem que tomar uma decisão. Ou você fica com a fé para remover montes, ou você fica com medo. Porque, querido, entenda uma coisa: as crises, os momentos difíceis são pedagógicos, são lições que aprendemos. Deus não desperdiça um momento desse na vida de ninguém. Eu e você estamos passando por um processo pedagógico de Deus. Ei, Deus é soberano, Ele não perdeu o controle de nada, Ele está no controle de tudo. Amém? Há um propósito soberano de Deus em tudo. Aí eu falo igual o pastor Lau, ele disse: não é pandemia, é plandemia. Há um plano de Deus nessa pandemia, há um propósito de Deus no meio dessa crise. Olha aqui para mim, entende uma coisa? Às vezes Deus não muda a situação, porque Ele está usando a situação para mudar você. Deus não é teólogo, Deus é pedagogo. Tudo que Ele permite é porque Ele tem verdades, Ele tem lições para nos ensinar. Sabe, na escola, na faculdade, você aprende as lições para fazer a prova. Com Deus é diferente. Deus te coloca na prova para você aprender as lições. Você está entendendo, querido? Diga para quem está, você está entendendo? Ou você está se fazendo de doido? Essa mulher vive um tempo tão difícil, querido. Ela está na casa dela isolada, pensando: eu só tenho essa botija de azeite. O mundo está em crise. Meu marido morreu. Ela está dizendo: não tem como piorar. Aí ela escuta alguém batendo na porta. Dona Maria. Ela vai atender e diz: pois não, eu sou um agiota, eu vim cobrar uma dívida do seu marido. Ou a senhora paga, ou eu levo os seus filhos escravos. Aí ela piorou, agora piorou. Pastor, por que às vezes piora? Porque quanto pior ficar, quanto maior for a luta, quanto maior for o problema, maior vai ser a solução de Deus, maior vai ser o milagre de Deus, maior vai ser a obra de Deus. Quem recebe isso, querido? Aplauda o Senhor então, recebendo. Maior vai ser o milagre que Deus vai fazer. Agora, quais foram as atitudes dessa mulher? Qual foi o comportamento dessa mulher diante da crise? Diante do momento difícil? O que é que ela fez em meio àquele momento tão adverso? Primeiro, ela reconheceu que Deus está no controle. Ei, olha aqui para mim, ela não procurou a solução em alguém, ela não procurou a solução em algum lugar, não. Ela foi até o profeta, porque ela sabia que Deus estava no controle, e que vinha dele
o direcionamento. Ei, olha aqui para mim. É muito difícil reconhecer Deus no controle quando você perde o controle. Porque quando o dinheiro está no bolso, Deus está no controle, aleluia. Quando não tem crise, quando o dinheiro está na poupança, quando você está sossegado, tudo está bem. Deus está no controle, aleluia. Nós costumamos dizer quando dá certo, né? A gente diz assim, Deus é fiel. Então quer dizer, se faltar o azeite, se não der certo, Deus não é fiel? Se o problema vier, Deus não é fiel? Como assim? Difícil, sabe o que é, querido? É o marido morto, é os filhos quase escravos, uma botija só de azeite. E ela vai até o profeta e diz, eu estou aqui porque nós somos dependentes de Deus. Eu estou aqui porque eu creio que mesmo essa dificuldade está vindo, mas o Senhor é comigo e Ele vai mudar. Aleluia! Parece que Deus virou as costas, mas ela está lá crendo. Sabe o que eu aprendo com isso? Você só saberá que Deus é tudo que você precisa se Ele for tudo que você tiver. Às vezes Deus permite situações na nossa vida para nós voltarmos a priorizar o que é importante. Deus está no controle. Ei, diz isso para quem está no salão. Ei, Deus está no controle. Não se afobe não. Deus está no controle. Não desiste não. Deus está no controle. Segunda coisa que essa mulher fez em meio à crise, ela trabalhou pelo milagre. Querido, ela foi buscar vasos. Ela não estava em casa sossegada, maratonando na Netflix, assistindo filmes e mais filmes. Ela não ficou dizendo, eu só tenho isso, eu não tenho mais nada. Ela não ficou fazendo isso, querido, murmurando. Querido, entende uma coisa, grava isso que eu vou falar para você. A primeira atitude que tem que ser feita para sair do fundo do poço é parar de cavar. Tem gente cavando a própria cova. O tamanho do milagre dessa mulher, querido, dependia da quantidade de vasos que ela e os filhos delas iam trazer, que ela e os filhos delas iam buscar. Tem gente querendo que Lázaro ressuscite, mas não vai remover a pedra. Tem gente que quer que as muralhas de Jericó caiam, mas não dá uma volta. Tem gente querendo que o monte se mova, mas não creem. E se não crê, não verá a glória de Deus. Deus coloca essa mulher no meio do milagre e diz para ela, vamos trabalhar juntos. Vamos trabalhar juntos. Vamos, quanto mais vasilhas você trouxer, mais azeite eu vou multiplicar. Querido, isso é forte demais. Isso é forte demais. E é isso que Deus está falando para você hoje. Ei, vamos trabalhar. Porque quanto mais vasilhas você trouxer, mais azeite eu vou multiplicar. Amém. É isso que está dizendo lá em 2 Coríntios, querido 9:6. Quem semeia pouco, pouco colherá. Mas o que semeia com abundância colherá. Aleluia. Entenda isso. Essa atitude hoje, querido, essa foi a semente dela. Aquele pouco azeite da botija, aquele pouquinho, mas com Deus foi multiplicado. Ei, vai trabalhar. Sabe qual é o problema? É porque as pessoas não querem trabalhar. Elas não querem ofertar. Tem gente que não morre de preguiça porque tem preguiça de morrer. Quantas pessoas não pedem, Deus me prospera, Deus me abençoa, mas não semeiam, não trabalham, não ofertam. Deixa eu te falar uma coisa, não ore por uma semente que você não plantou. Não ore para você colher algo que você não semeou. A terceira atitude dessa mulher. A primeira atitude. Qual é a primeira atitude?
ela creu que Deus estava no controle de tudo. Segunda atitude, ela trabalhou pelo milagre. Ela não ficou se reclamando, ela não ficou parada. E a terceira atitude que essa mulher teve, ela teve muita fé. Querido, em tempo de crise, ou você tem medo, ou você tem fé. Essa mulher tinha uma fé tão extraordinária, que quando o profeta disse para ela, vai, ela foi. Ela não questionou, ela não negociou, ela não murmurou, ela obedeceu. Na escola nós aprendemos o ABCD. Com Deus a gente aprende o obedecer. Olha para quem está ao seu lado, obedeça. Ela creu, querido. Quantas vezes Deus não usa uma pessoa para dar uma palavra para nós e nós não aceitamos? Quantas vezes Deus não usa uma pessoa para nos direcionar em algo e nós não cremos? Nós não acreditamos. Uma vez um camarada foi fazer uma viagem, no meio da viagem, pastor Francisco, acabou a gasolina do carro, 3 da manhã, no meio do mato. Aí ele começou a orar: Senhor, a gasolina acabou, estou aqui no meio do mato, nessa estrada de chão, Deus tem misericórdia de mim. Aí ele sentiu que estava com fé. Aí ele disse assim: eu tenho certeza, pastora Chaguinha, que se eu ligar esse carro, o tanque vai estar cheio, o Senhor vai encher o tanque. Aí ele foi lá, fechou os olhos, ligou a chave. Quando abriu os olhos, o tanque fez assim, ó. Aí ele colocou a mão na cabeça: eu não acredito. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Infelizmente tem muita gente, querido, que estão vendo, mas não acreditam. Querido, você nunca vai receber aquilo que você rejeita. Ei, você nunca vai receber aquilo que você não aceita. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquela mulher tinha fé, por isso ela foi. Ela pediu para os filhos buscar vasilhas. E sabe o que é o interessante? É que os vizinhos ajudaram ela. Está aí uma coisa que a gente aprende também. Ela tinha bom nome, não adiantava fé. Eu vou dar vasilha para essa mulher fala mal de todo mundo, é barraqueira, fofoqueira. Vou dar não. Mas não, querido, ela era uma boa cristã, ela era uma boa serva de Deus. A vizinhança conhecia ela e ajudou a ela a multiplicar aquilo que ela tinha na mão. Ei! Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. O texto que nós lemos começa falando de morte, mas termina com vida. O texto que nós lemos começa falando de filhos escravos, mas termina falando de filhos libertos. O texto que nós lemos começa falando sobre dívida e termina com uma grande empresa de azeite. O texto começa falando de uma mulher pobre, miserável, mas termina com uma grande prosperidade. E o importante não é como se começa, é como se termina. Não importa o que estamos passando, não importa a dificuldade que estamos enfrentando, o importante é que nós vamos passar por isso, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está lá fora. Maior é aquele que está com você, querido. Deus está em nós e Ele é maior do que qualquer coisa. Nesse momento é um plano de Deus para nos melhorar. Esse momento é um propósito de Deus para nos prosperar. Esse momento é permissão de Deus para nos fazer mais que vencedores. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Se é para o Senhor, pode ser mais forte. Querido, creia. Quer remover os montes? Aprenda com essa mulher.
Ela creu que Deus é que estava no controle. Ela acreditou e ela não ficou parada, ela foi trabalhar pelo milagre dela. E não adiantava ela crer, ela saber que Deus estava no controle sem ela acreditar. E não adiantava ela trabalhar pelo milagre sem ela ter a fé necessária. Por isso, ela era uma mulher de fé. E nessa campanha, nessas 7 quartas-feiras, eu quero que você entenda, eu quero te desafiar a você não faltar nenhuma quarta, a você divulgar, a você chamar alguém para vir.